Nós vamos começar hoje uma série de mensagens, e aqui vai uma propaganda. Eu queria te convidar a participar dela, você que está longe, você que está aqui. Essa série de mensagens chama-se Cristianismo 101, e eu vou explicar por que agora mesmo. Mas será uma série de 3, talvez 4 mensagens máximo, mas eu gostaria muito que você se comprometesse. Vamos dizer que domingo que vem, como quase ninguém faz no domingo, é uma coisa rara, mas vamos supor que você vai para a praia no domingo que vem. Crente quase não faz isso, quase nenhum. Mas vamos supor que por um alinhamento planetar você vai a semana que vem. Aí você vai dar um jeito de assistir aonde você estiver, seja depois ou no horário, porque eu queria muito unificar um pensamento na nossa comunidade, e essa série de mensagens vai me ajudar a fazer isso, tá? Então, eu vou ler um texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 9. E vou te pedir uma coisa. Se você tem papel e caneta eu acho que tem nos bancos atrás, eu acho. Pega, se você puder abrir seu telefone, onde faz anotações, eu só te peço que coloque no Airplane Mode, no modo avião, para não te incomodar. Você que está em casa, pega um papel, pega uma caneta. Porque, irmãos, tem um estudo que já foi feito várias vezes, mas a primeira vez na história foi feito pela Força Aérea Americana, US Air Force, que constatou que em 72 horas as pessoas esquecem 95% do que elas ouviram. Então, significa que a melhor memória daqui 72 horas, esqueceu 95% do que eu falei. Agora, se você escrever aí você vai muito mais longe, que você pode rever depois. E eu vou ler vários textos hoje, eles estarão na tela, porque nós vamos fazer uma volta a um aprendizado básico. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem, passando por ali onde? Passando pela porta de uma coletoria. Os mais novos talvez não lembram o que é isso, mas quando os da minha idade, talvez mais velhos um pouquinho, lembra que no Brasil nós tínhamos a coletoria, a gente ia na coletoria pagar algumas coisas, então tinha um coletor, e Jesus passa pela porta de uma coletoria, e tinha um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e Jesus lhe disse: siga-me. Mateus levantou e seguiu. Qual é o chamado de Jesus? Siga-me. Mateus levantou e seguiu. Irmãos, durante o meu ministério pastoral, inúmeras vezes, eu ouvi frases assim, olha, não, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Aliás, poucas vezes eu ouvi alguém falar: o capeta está comigo. Jesus, embora estava, mas a pessoa não percebia. Jesus está comigo. Eu tenho Deus na minha vida. Deus é maior. Deus está na frente de tudo. Eu ouvi isso inúmeras vezes, mas várias vezes quando eu ouvi, o contexto não aprovava essas palavras. Ou seja, o que a pessoa estava me dizendo ia abertamente contrário se Jesus realmente estivesse ali. É como se fosse mais ou menos assim: eu estou tentando conversar com 2 amigos que brigaram um com o outro, e eu estou conversando com um, e ele diz assim: não, mas Jesus está comigo, está na frente. E eu penso: irmão, você não quer conversar com o cara lá, ou você não quer pedir perdão, ou você não quer perdoar. Entendem o que eu estou dizendo? Então eu ouvi isso tantas vezes, que eu comecei a meditar mais seriamente nisso, nesse momento de pandemia, já há alguns meses. E eu decidi fazer algo que eu estou chamando de uma série de mensagens chamada Cristianismo 101. Por que 101? Porque quem já foi para uma faculdade aqui nos Estados Unidos sabe que todo curso básico tem a matéria inicial, que é o 101. Então nós vamos voltar lá no básico dos básicos. Aí você vai dizer: ah, não, pastor, eu já sou crente há muitos anos. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho. Quem é crente aqui há mais de 10 anos? Dá um sinal com a mão para mim. 10 anos, olha, quase todo mundo. Então você vai dizer: pastor, tem no mínimo 10 anos que eu sou convertido. Você vai me fazer voltar lá atrás naquilo que eu já sei? Vou. Mas eu queria fazer um desafio a você. Considera seriamente o desafio que eu vou fazer para você. Primeiro desafio que eu vou fazer para você: me ouça. Mas não me escute não, me ouça. Desarme-se, abra o seu coração. Você que tem 20 anos de convertido, ou 5, me ouça. Segundo desafio, que é um pouco atrevido até da minha parte, mas eu queria fazê-lo. Pergunte para você mesmo, aí é só na sua mente: será que eu sou um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré?
Faz essa pergunta para você. São esses meus dois desafios. Primeiro, que você vai me ouvir. Segundo, que você vai o tempo inteiro dessa mensagem ficar com essa pergunta assim na cabeça: será que eu sou um discípulo de Jesus Cristo? E uma das razões que me levou a fazer essa pergunta, eu já contei aqui na igreja, pelo menos algum tempo atrás, não sei se vocês estavam aqui, é que eu tive um sonho uma vez. Esse sonho foi muito significativo para mim, porque o sonho veio num momento em que Deus estava me chamando para o ministério. Mas eu, sinceramente, não era por revolta, por nada, o sentimento sincero, não queria ser pastor de uma igreja. Eu queria ser um pastor de pessoas, mas não pastor de uma igreja. Eu não queria ser o líder de uma igreja, eu não queria estar à frente de um povo, lidar com as complicações que toda comunidade tem, da festa de aniversário que você esqueceu, a unha encravada que a pessoa ficou em casa e você não ligou, as meninices, as imaturidades, as beligerâncias. Eu falei: Deus, não, eu quero ser professor, deixa eu ser professor. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei, irmãos, e quem me conhece sabe que eu não sou esse cara movido por sonho, mas esse sonho, que tem quase 30 anos, 20 e tantos anos, eu me lembro dos detalhes. Eu sonhei que Deus falou comigo. E no meu sonho eu vi o mundo. Como a gente vê nesses filmes, aquela bola assim, azulada, eu vi no sonho. E a mão de Deus sobre aquele mundo me disse assim: aqui tem muitas pessoas perdidas e que precisam ouvir o meu evangelho. Mas aí a mão mudou-se para uma igrejinha. E era uma igrejinha estilo essas que nós temos aqui, não aquelas torres necessariamente como a nossa, mas aquelas que tem a cruz, enfim. E a mão mudou-se para essa cena e me disse: mas aqui também tem muita gente perdida e que precisa ouvir o evangelho de Jesus. E é aqui que eu quero te usar. Daquele dia em diante eu não tive mais dúvida nenhuma que o meu ministério seria o ministério pastoral. E essa é a razão pela qual eu trabalho com a igreja numa perspectiva de que nós precisamos entender o evangelho. Porque tempo de igreja não faz discípulo de Jesus, irmãos. Eu e qualquer um de vocês aqui, você em casa, nós conhecemos pessoas que têm muitos anos de chamada conversão, de frequência a uma igreja, de convivência no mundo cristão, evangélico, sabe o jeito de falar, sabe tudo, mas quando a gente olha para a vida daquela pessoa, e sem fazer escrutínio nenhum, apenas percebendo as ações, você diz assim, como eu disse do casal, do amigo que eu estava tentando aconselhar, você fala: mas parece que não tem nada de Jesus na vida dessa pessoa. Mas a pessoa se afirma cristão e bate o pé no chão e diz o seguinte: eu sou cristão. Veja, quando Jesus começou o seu ministério, e depois você vai ler a Bíblia, procura isso. Antes de dar ênfase em milagres, antes de dar ênfase em pregação para as multidões, embora ele já tivesse feito algumas coisas, antes da ênfase maior ser nestas coisas, Jesus chamou homens para segui-lo, chamou discípulos. A palavra discípulo significa aquele que aprende. De uma certa maneira, vocês são meus discípulos, no sentido que eu ensino vocês. Vocês são discípulos de Jesus, mas entendem, né? Se você trabalha numa empresa, a pessoa que te ensina o trabalho, ele está te discipulando. Quando você pega a sua Bíblia ou senta com alguém para tomar um café e vai ensinar os conceitos básicos da fé cristã, você está discipulando alguém, você está fazendo um discípulo. Mas também quando você senta com alguém e inculca na pessoa mentiras, você coloca no coração da pessoa ódio, você coloca no coração da pessoa dissensões, facções, brigas, você também está discipulando, você está ensinando. Jesus saiu para fazer discípulos, chamar discípulos. E se você olhar no Velho Testamento, os profetas tinham seus discípulos, né? Elias tinha Eliseu, Eliseu teve um discípulo também, João Batista tinha os seus discípulos, o próprio Jesus, Paulo teve especialmente a Timóteo e Tito, mas ele teve também a Gaio, a Aristarco, há outros que o texto sagrado, a Bíblia mostra. Quem é ensinado se torna um discípulo de Jesus.
Agora vejam, que ninguém se torna um discípulo por acúmulo de conhecimento. Acúmulo de conhecimento é muito bom, queridos. Eu amo estudar, amo ver as pessoas estudando. Eu digo para a Ana, minha esposa, que eu com 55 anos de idade, se eu pudesse, eu voltava para a faculdade, para viver naquele ambiente acadêmico. Me atrai, eu acho bacana o pensar, eu acho bacana verem as pessoas assim. Amo ver estudante indo para a escola, voltando para casa, enfim. Ainda mais nós que estudamos na nossa época, que as escolas, como é que eram? Eu vejo esses meninos hoje com o que eles têm na escola, eu fico assim, não é nem santa inveja, é uma inveja mesmo do que eles têm e do que nós não tivemos na nossa época. Mas conhecimento pode te tornar pior. Se ele não te quebrantar, ele vai te endurecer. Se ele não te tornar mais humano, ele vai te fazer mais egoísta, mais egocêntrico, mais ensimesmado, mais arrogante, mais prepotente. Porque quantas pessoas vocês conhecem que sabem tudo sobre a Bíblia, mas parece que nada sobre a Bíblia vem para o dia a dia da vida daquela pessoa? Quantos? Que as decisões que são tomadas não são tomadas por orientação bíblica, são tomadas pelo achômetro, pelo que querem, pelo que gostam. Quantos? Então não é conhecimento, é conhecimento que se torna prática no dia a dia. Ou seja, você aprende aqui, você passa a aplicá-lo amanhã. Jesus hoje passa por aqui, passa na sua casa, e ele chama: segue-me, siga-me, siga-me, siga-me. Aí a pergunta é você dizer: mas o que significa eu seguir a Jesus? É vir para a igreja? Não. Naquela época nem prédio como esse nosso tinha. Não existia igreja, prédio. Porque igreja, no sentido da palavra, e aí a gente fala isso sobre uma outra hora, já há muito tempo, mas não existia prédio. Então o que Jesus estava convidando? Para fazer o quê? Para segui-lo, para andar com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Guarda cada pedacinho dessa mensagem, para andar com ele. Venha comigo, venha me seguir. E tem uma coisa melhor para você conhecer as pessoas do que estar perto. Você me conhece, porque eu estou aqui todo domingo. Mas se você for para minha casa, se você passar o dia comigo, se você andar comigo quando eu saio para trabalhar ou quando eu vou praticar um esporte, alguma coisa, você vai me conhecer muito melhor. Aliás, a gente diz que ninguém conhece uma pessoa sem ter passado um tempo com ela. Dizemos até que precisa comer um saco de sal, significando que tem que gastar muito tempo. Então Jesus fala: venha, me siga, para ser meu discípulo, você precisa me conhecer. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas encurtam o caminho e querem seguir a Jesus sem o conhecer. Irmãos, por que eu estou levando vocês para o básico? Pensa quando você vai aprender uma nova língua, por exemplo. Existem cursos hoje na internet super populares. Aprenda frases úteis em russo, por exemplo. Você quer visitar a Moscou? Aí você vai lá e decora 10, 15 frases úteis. Você sabe perguntar onde é que é o restaurante, onde é que é uma coisa. Isso aconteceu comigo. Eu aprendi algumas frases num determinado idioma e fui visitar um país, uma época que eu estava andando por lá, e eu cheguei para uma senhora velhinha que estava num determinado lugar, numa esquina, e eu falei para ela, perguntei a ela onde é que eu encontrava a praça tal, que era onde eu precisava chegar. Só que eu falei direitinho, porque eu decorei a frase. Essa mulher abriu uma metralhadora, que eu não entendia patavinas do que ela estava dizendo. Ela me entendeu 100%. Qual é o problema? Eu decorei uma frase, mas eu não aprendi os pronomes, eu não aprendi as classes gramaticais, eu não aprendi as conjugações verbais, eu não sabia como é que o que vem antes, o que vem depois do verbo, onde é que o substantivo fica, onde é que não fica. Ou seja, tem muitos de nós que estamos aprendendo frases corretas do cristianismo sem o básico. O problema, irmãos, é que se eu continuo a viver aprendendo frases naquela língua, eu nunca vou aprender o idioma. Ou eu vou falar como a gente brinca que um índio fala, me querer, por exemplo.
Eu não vou aprender corretamente. E o ponto é que se você não voltar e olhar para a Bíblia e aprender o beabá do que significa... Beabá é antigo, hein? O início de tudo do que significa ser discípulo de Cristo. Você vai aprender a conversar como crente. Você vai aprender a se comportar como crente. Você vai aprender a usar palavras-chave. Você vai aprender as horas que você deve orar. Onde é que você fala amém? Onde é que você não diz nada e onde é que você diz alguma coisa? Mas a fundamentação não estará lá. E aí você fatalmente vai achar que é um discípulo de Cristo. Mas pode ser que você nunca tenha conhecido Jesus de Nazaré. Então, no final dessa mensagem, a pergunta está aí na sua mente: será que eu sou um discípulo de Cristo? Mas no mínimo, se você já é, vai te ajudar a rever alguns princípios e quem sabe, como diz a música antiga, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Então vamos olhar o que Jesus disse, não o Manuel, não o pastor da igreja, não o seu amigo, o que Jesus Cristo de Nazaré disse sobre ser discípulo dele. Como nós lemos no texto de Mateus 9:9, ele passou, tinha um homem lá, ele disse, siga-me. O que Jesus disse? Para ser discípulo de Jesus Cristo, é necessário gastar tempo com Jesus. E muito tempo, irmãos. Aquele cristão que não gasta tempo com Jesus, em oração, em reflexão na sua palavra, não é um discípulo de Jesus. Razões óbvias. Esse tipo de comportamento que ganhou a nossa mente, de que eu vou na igreja domingo, irmãos, isso está causando um mal terrível e tremendo, porque você entende que ser cristão é frequentar uma reunião dominical que tem valor imenso, que foi preparada para estimular sua fé, para te convidar ao crescimento, para te ensinar, mas você não pode dizer que tudo que rege a sua fé é o culto de domingo. A escritura que você lê ou ouve é a que o pastor fez aqui. A oração que você faz, e quando eu digo oração, por favor, me entenda, eu não digo aquelas orações que a gente faz, que é muito mais uma ladainha do que uma oração. Alguém bota comida lá, está todo mundo aquele maior fuá. Sabe o que é fuá, né? Aquela bagunça. Aí põe a comida aí, todo mundo é cristão, mas está cada um fazendo uma coisa pior do que a outra. Aí alguém levanta a mão e fala, gente, nós temos que orar. Aí ora, baixa a cabeça todo mundo, fecha os olhos. Senhor, abençoa aqui a comida, tal. Aí abre os olhos, começa a fazer tudo que estavam fazendo novamente. Voltam a fazer. Benzeram a comida, acham que é oração. Irmãos, ninguém se aprofunda em nada sem gastar tempo. Ninguém se aprofunda em nada sem dedicação. Você não se torna um bom amigo sem gastar tempo com a pessoa, sem ouvi-lo, sem falar, sem caminhar juntos, sem entender o coração. Casamentos que não há diálogo, que não há interação, que não há proximidade, que não há troca, ele não se aprofunda, vivem juntos, mas não há profundidade. Pais e filhos, você é o progenitor, não tem nenhum questionamento, você é o progenitor desse menino. Mas se você não gastar tempo com esse menino, se você não fizer memórias, tem aqui um irmão que me contou um caso que eu nunca esqueci, aquele caso que você me contou. Que tinha um pai brincando com um menino, mais ou menos assim, se eu fugir algum detalhezinho, só porque às vezes escapuliu na memória. Brincando lá, alguma coisa mais ou menos assim, abestalhada, aquelas coisas que a gente faz como pai, de rolar no chão, de pôr em cima, de sei lá, brincar de bicho, fazer alguma coisa. E alguém viu e disse assim, o que você está fazendo? Aí ele disse assim, fazendo memórias, escrevendo memórias. Seu filho não vai esquecer disso mais nunca. Meu pai rolou comigo no chão, papai fez de conta que era um urso correndo atrás de mim, seja lá o que for. Eu perdi o meu pai aos
13 anos de idade, eu me lembro dele me pôr no colo até poucos dias antes dele morrer. E me lembro como que ele se deitava no sofá e me chamava para deitar no braço dele. Memória! Então ninguém se aprofunda em nada, queridos. Olha, eu queria desconstruir essa ideia. Você pode tocar e ser o melhor músico dessa igreja. Você pode ser um pregador eloquente. Você pode ser alguém que sabe mexer em todos os aparelhos dessa igreja. Você pode ser alguém que serve em 3, 4 ministérios. Você pode ser alguém cheio de dom. Se você não gasta tempo com Jesus, a única coisa que você não pode dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Vem e segue-me. Mateus tinha que largar o seu ofício, largar o seu trabalho. Ele ia ter que dedicar tempo com Jesus. Vejam, João capítulo 12, versículo 26, acho que os textos estarão na tela, se vocês quiserem ler também. Quem quiser me servir, siga-me. Não há como servir a Jesus sem seguir a Jesus. Nós nos tornaremos, irmãos, presta atenção no que eu vou ensinar para você, um cristão, chamado cristão, que segue Jesus, que serve Jesus sem seguir a Jesus, vai se tornar uma pessoa arrogante, prepotente, agressiva. Irmãos, vocês já se perguntaram por que o nível de imaturidade cristão ou cristã em uma igreja é tão elevado? Por que depois de 10, 15 anos de convertido, a gente ainda tem gente que fofoca, que trai, a gente ainda tem gente imatura, que cria problema por qualquer coisinha? Por que nós temos tantos que servem e temos tão poucos que servem e tantos que são servidos? Por quê? Porque ninguém hoje quer se tornar discípulo de Jesus. Opa, levanta a mão e me corrige. Diga: ninguém não, pastor. Eu quero. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Ninguém se torna discípulo de Cristo se não gastar tempo com Ele. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos que me servem. Quem quiser, você não é obrigado, não tem um revólver na sua cabeça. Seguir a Jesus é uma opção, que eu ouço a voz, que você ouve a voz, e nós nos decidimos por servir e seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Só que todo passo, toda escolha tem consequências, tem exigências, tem benefícios. Todo compromisso, eu vou chamar assim, porque quando você diz eu vou seguir a Jesus, você está assumindo um compromisso. Irmãos, hoje, a mensagem mais popular do Evangelho é: não precisa de compromisso. Não precisa. Eu queria dizer para você o seguinte: olha para mim, pensa na vida, esquece um pouco a palavra de Deus ali, a Bíblia, pensa na vida. Eu estou vendo alguns de vocês juntos, bracinho no ombro, o outro pegado na mão, casais, amigos. Esse casamento, o dia que você assumiu esse compromisso, não te gerou responsabilidades? Você pode viver como um rapaz solteiro? Você pode viver como uma moça que não tem mais ninguém na sua vida, fazer o que você quiser? Não! Nossas atitudes agora precisam ser pensadas no contexto do matrimônio. A forma com que nós gastamos o nosso dinheiro não pode mais ser agora ao meu bel prazer. Existe uma família. Existem coisas e pessoas que nós estamos mantendo, existe um futuro, existem filhos. Todo compromisso gera responsabilidade. Não existe discípulo de Jesus sem comprometimento, não existe. Ah, pastor, mas tem igreja que eu posso. Pode, irmão, você pode, inclusive nesta. Mas a minha preocupação não é mostrar para você o que pode, o que não pode, o que existe, o que não existe. A minha preocupação nessa série é chamar você a ser um discípulo de Jesus. E começar pelo fato de segui-lo, gastando tempo com Ele. Jesus chamava os seus discípulos: vem para cá, e ensinava. Tá, Jesus não está aqui, como é que eu faço isso, pastor? Você tira tempo para orar, para tudo, desliga o telefone, vai falar com Jesus. Eu não sei o que falar. Eu posso dizer uma coisa? Eu gosto de simplificar muito a Bíblia. Se eu pegar o senhor, por exemplo, que eu não tenho nenhuma intimidade, e eu vou falar assim: eu vou me aproximar desse homem. As primeiras vezes nós não vamos ter conversa. Se fosse com ele ali, corintiano, eu ia falar: ganhamos ontem. Sorry, você foi com essa máscara no dia que nós nos tornamos campeão em cima de vocês, oi?
Eu estava me segurando para não falar, mas essa máscara sua está gritando comigo assim, ó, fala. Nós não vamos ter o que conversar no primeiro, no segundo dia, terceiro. Mas aí eu descubro que ele tem um interesse que é semelhante ao meu. Aí eu descubro que ele é uma pessoa bondosa e que me ouve com carinho. Então, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu começo a compartilhar. E ele de igual modo. Então, quando você me diz assim, pastor, eu não oro porque eu não sei o que eu oro, você não sabe o que você ora porque você não ora. Comece a orar e você vai começar a ter o que orar. Fale com Jesus, gaste tempo com Ele. Não fica com um saco que na boca é do tamanho desse prédio pedindo coisas. Fale com Jesus o que te entristece, mas fala também do que te persegue. Fala das inclinações pecaminosas do seu coração. Fala para Ele do que te seduz. Fala para Ele do ódio que você guarda no coração. Fala para Ele das incertezas que você tem. Começa a conversar com Jesus o maior tempo que você puder. Leia a Bíblia. Se não, queridos, não tem. Não tem discípulos sem gastar tempo. Mateus teve que largar a coletoria. Os irmãos na praia tiveram que largar a companhia de pesca. Deixar os barcos, quer dizer que você tem que deixar a sua vida? Não é isso, entenda o comparativo. Para eles estarem com Jesus, eles tiveram que abrir mão do que eles faziam para dedicar o tempo ao aprendizado. Você não vai se tornar discípulo de Jesus vindo na igreja no domingo, querido, você não vai, eu sinto muito de dizer isso. Você vai ser inspirado aqui, a sua fé vai ser acrescida, mas depois vem Satanás, lança sementes, rouba, a planta deixa de ser frutífera. Você precisa de gastar tempo com Jesus, em oração, em leitura da palavra de Deus, não leitura para encher a cabeça. Tem gente que, eu tive um programa de rádio por muitos anos, muitos anos, chamado Pergunte ao Pastor. Então a ideia era responder perguntas, só que tinha gente que queria me pegar no contrapé. Aí se achava cheio. Um dia eu acabei de pregar aqui, tinha um irmão sentado ali, e ele tinha estudado num seminário, eu sabia porque ele me contou, ele estava de passagem por aqui, acho que 1 ou 2 anos. Aí quem já estudou no seminário aqui sabe que o grego a gente começa a estudar, dependendo da exigência do seminário, já no primeiro ano, né? Alguns começam no segundo, mas já no primeiro ano começa. Grego e hebraico. E aí eu disse, na época ele veio conversar comigo, ele chegou para mim e falou, pastor, aquela palavra que você usou, que tempo do verbo que era aquilo no grego? Eu falei, meu irmão, vou eu saber? Ou eu ficar estudando grego com tanta gente que tem tempo para estudar mais do que eu, grego? Eu estudei grego para eu poder fazer minhas exegeses, entender a Bíblia no original, enfim. Vou ficar estudando grego hoje para falar grego com quem? Então tem gente que acha que esse conhecimento de almanaque, de linhas, de manchete de jornal te torna discípulo de Jesus. Não te torna. Vai gastar tempo com Jesus, vai participar de um pequeno grupo, vai aprender sobre Jesus, venha para a igreja cheio de Jesus na sua vida, para que esse ambiente seja uma celebração e o crescimento daqueles que andam com Jesus de Nazaré. Segunda coisa que Jesus disse, não sou eu, o discípulo de Jesus precisa amar Jesus acima de tudo. Acima de tudo, foi o próprio Jesus que disse isso, queridos, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou colocando, o Senhor Jesus disse que o discípulo dele, se não o amar acima de tudo, não pode ser seu discípulo. Lucas 14, 26, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a si mesmo. Fica parecendo que Jesus é contra o amor fraterno, familiar. Não, queridos. É porque até a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a mãe, o pai que eu tive, os amigos que eu tenho, tudo é por causa do amor de Deus por mim. Jesus acrescentou essas coisas na minha vida. Mas eu preciso amar a Cristo muito mais do que eu amo você, membro dessa igreja.
Aí você pode dizer, poxa, pastor, não, mas eu quero um pastor que me ama. Não, eu te amo, agora presta bem atenção, eu vou ensinar um segredo para vocês. Uma vez eu conversei com uma mulher, e ela disse assim, pastor, eu não quero que meu marido vá mais na igreja. Eu falei, por quê? Ela falou, meu marido está ficando crente demais, e não sei o que e tal. Eu falei, dona, conselho para a senhora, um conselho. Empurra seu marido para os braços de Jesus. Porque quanto mais seu marido amar a Jesus, mais ele vai amar a senhora, mais ele vai amar os seus filhos, mais vocês terão em casa um homem justo, bom, coerente, correto. Empurra o seu marido. Não é que Jesus não quer que a gente ame as pessoas, ou ame a família, ou ame o marido, a mulher. Não, quer dizer, mas em última análise, o maior amor do discípulo de Cristo é o seu Senhor. É o seu Senhor. Pastor, eu não sinto isso. Estou sendo sincero com o senhor, não sinto que eu amo Jesus acima da minha esposa. É porque você não tem uma caminhada com Ele. Não, mas eu disse para o senhor 10 anos de convertido. Eu sei, eu entendo, mas você não tem uma caminhada com Ele. Se você começar a gastar tempo com Jesus, se você começar a falar com Ele, se você começar a ouvir a voz dEle. Agora, cuidado, viu, gente? Porque tem gente que fala assim para mim, pastor, estou ouvindo vozes. Procura um psiquiatra. Procura um psiquiatra. Deus fala com a gente impressões no coração. Impressões no coração. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de um sonho, como eu contei para vocês. Mas tem gente que diz assim, eu paro, pastor, fica até pensando se os outros estão ouvindo. Cuidado. Pode ser que que o parafuso dê uma volta a mais e você não está sabendo, né? Agora, sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É uma palavra que a gente chama, na língua portuguesa, essa palavra, ela foge um pouquinho, em inglês a gente chama de worship. É adoração. Quem ama a Deus acima de tudo, o adora. E Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é adoração? Adoração é expressão de amor. Aliás, a palavra no grego, proskuneo, que é a palavra para adoração, a palavra mais próxima dela seria beijar, ou derramar afeto, demonstrar afeto. Então, quando a gente ama a Deus, a gente o adora. Quantas mulheres que eu já atendi, que me dizem o seguinte, pastor, eu acho que meu marido não me ama. Por quê? Porque eu posso pintar o cabelo de vermelho, eu posso emagrecer, engordar, eu posso fazer o que for, ele não me nota. E sabe de uma coisa, pastor? Deu o nosso aniversário de namoro, aniversário. Porque para mulher, gente, você tem que lembrar. A Ana um dia me perguntou assim, você lembra qual foi o primeiro dia, sei lá, que nós tomamos sorvete juntos? Eu falei, não, meu bem, foi dó de mim. Então, porque a mulher, ela quer que você lembra do dia que você a viu. Não, e ela já me perguntou que roupa que ela estava o primeiro dia que eu a vi. E por sorte eu me lembrava, porque eu apaixonei nela antes dela nem sequer me conhecer, então eu lembrava da roupa. Mas a mulher quer saber que roupa que ela estava, qual foi o primeiro dia, qual foi o dia do primeiro beijo. Aí você tem que celebrar o dia do beijo, o dia da vista, o dia do aniversário, o dia do casamento, o dia, sei lá do que nasceu alguma coisa, enfim, é próprio da mulher. Mas elas me diziam assim, não lembra do meu aniversário, não lembra do aniversário de casamento, não lembra de nada. Irmãos, quem adora, demonstra afeto. Você pode dizer, pastor, eu não sou aquela pessoa de levantar a mão e adorar a Deus. Bom, você pode não ser e eu respeito. Porque tem pessoas que são muito introspectivas, que são tímidas, enfim, não tem nada a ver. Mas dentro da sua maneira, você tem que dar o máximo de você, porque isto é adoração. Quantos aqui tem um cachorrinho em casa? Levanta a mão para mim, vou te ensinar uma coisa, você nunca mais vai esquecer sobre isso. Não é piada mesmo, não. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ok. Quando você chega em casa, o cachorrinho vem correndo para o seu lado, não é? Aliás, tem até muitas coisas na internet que fala que o cão é o melhor amigo e que você pode estar triste, feliz, ele vem. Então, imagina aí, o cachorrinho vem correndo para o seu lado e ele vem banando o rabinho, ele vem balançando, ele vem e lambe você toda a mão. Se você pegar, ele quer lamber o seu rosto. O que ele está demonstrando? Meu Senhor está aqui, meu dono, meu pai, como vocês chamam hoje.
Sabe qual é a palavra no grego para isso? Proskuneo. Essa é a mesma palavra para quem adora Jesus. Essa é a mesma palavra para adoração, para o worship. Nosso Senhor está aqui, a gente adora Ele, o discípulo adora a Jesus. Nós adoramos coletivamente quando estamos aqui, nós adoramos através das canções, nós adoramos quando a gente juntos coloca os nossos bens para nós termos o que fazer com esse ministério, nós adoramos em casa, nós adoramos no trabalho. Eu vou falar daqui uns dias sobre a vida sacramental, você vai entender isso melhor, mas o discípulo de Cristo adora. Eu gosto de levantar a mão, pastor, para adorar Jesus, mas eu fico com medo do que a pessoa que está pensando, não, você não é discípulo de Jesus. Se você fosse, você levantava a sua mão, estou adorando meu Senhor. Já imaginou o cachorrinho? Ele vem, chegou o dono, mas a dona está em casa. Aí o cachorrinho vem correndo, ele para no meio do caminho, ele fala assim, agora não sei se eu vou dar uma lambida ou não, porque vai que o outro vai pensar, ela vai pensar que eu estou lambendo mais ele do que ela e tal. O cachorro já entrou numa neurose familiar. Adoração, querida, a gente adora a Deus, a gente levanta a mão, a gente grita, ou a gente fica caladinho, não tem problema, mas o que não pode acontecer é que dentro do seu estilo, você não esteja adorando o seu Senhor. Discípulo de Jesus, ama a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Agora tem uma outra difícil que Jesus também disse. Muito difícil, você fala, pastor, até agora está tranquilo, eu tenho que seguir Jesus, gastar um tempo com Ele, amar Jesus acima de tudo. Agora deixa eu te falar uma característica do discípulo de Jesus. Ele ama a comunidade dos filhos de Deus incondicionalmente, a.k.a. also known as igreja, também conhecida como nós. O discípulo de Jesus ama isso aqui. Ô pastor, agora apertou demais. Irmãos, vou te falar, a igreja é problemática. Pensa num lugar que tem problema. Igreja. Igreja tem gente chata? Tem. Igreja tem gente irritante? Tem. Igreja tem gente imatura? Tem. Talvez seja até você, mas tem. Igreja tem gente que fofoca? Tem tudo. Mas sabe de uma coisa? Jesus morreu por ela. E eu sou parte dela. E você é parte dela. Se nós não amarmos a comunidade dos filhos de Deus incondicionalmente, nós não podemos nos chamar de discípulos de Jesus. Eu podia te dar duas razões básicas. Vai lá. Primeira, você quer ir para o céu? Adivinha quem vai estar lá? A nós, os que forem. Então, se você não quer nós aqui, como é que você vai nos querer lá? Ou você está achando que Deus montou um céu só para você, bonito? Básico isso. Mas Jesus disse, não bastasse isso, Jesus disse, e olha o texto de João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, lê para mim, por favor, queridos. Saberão? Pronto. Por que nós somos discípulos de Jesus? Porque a gente sabe mais Bíblia do que os outros? Porque a gente dá mais dinheiro para os outros? Do que a gente serve em 10 ministérios? Porque a gente faz isso? Não, irmãos. A marca do discípulo de Jesus é amor. Porque o Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador, segundo Pedro escreveu na sua epístola, nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. E Jesus amou, e amou tanto, que morreu no meu lugar e no seu lugar para eu me tornar um discípulo dele. Agora, como que eu me torno um discípulo daquele que deu a vida por amor a alguém, e eu seleciono quem eu amo? E eu não amo. Existe um ditado, uma ideia corrente aí fora, que diz assim, eu amo Jesus. Já falaram isso para mim várias vezes. Eu amo Jesus, eu só não gosto da igreja. Eu amo a Deus, eu só não gosto do povo da igreja. Gente, como é que eu digo assim? Eu amo você, só não gosto da sua mulher. Você vai ficar ofendido comigo? Como é que eu digo para um pai assim, eu amo vocês, aqui as meninas de vocês é que eu não suporto. Quero nem estar perto deles.
Porque vocês vão dizer para mim, assim, olha, eu sinto muito, mas o senhor nunca estará onde nós estivermos então. Porque onde eu estiver, os meus filhos estarão comigo. E com razão vocês vão dizer isso. Agora, como é que você diz assim, eu amo a Deus, que você nunca viu, que você nunca tomou um café com Ele, que você nunca sentiu um toque dEle em você, que você nunca esteve perto, e vem me dizer que você não ama o irmão que você está vendo, que você pode conversar, ouvir a voz, tocar? A Bíblia diz que isso é uma mentira. Quem diz, eu amo a Deus, só não gosto da igreja, não é um discípulo de Jesus. Porque com todos os defeitos, e nós temos, hein, gente? Tempo para respirar, para pensar nos defeitos? E nós temos, eu, vocês, toda a igreja, em qualquer lugar do mundo, nós temos defeitos. Mas Jesus entregou a sua vida por mim e por você, com os nossos defeitos. Como que eu e você vamos querer ser acima do nosso Senhor e não fazer o mesmo? Se você não ama a igreja de Jesus, incondicionalmente. Não, eu até amaria, pastor, mas tinha que fazer uma capinada lá. Tem que passar uma foice, porque nossa, tem praga. Tem. Talvez até você seja uma delas. Tem. Mas é a igreja que Jesus Cristo deu a sua vida por ela. 1 de João, texto que eu já citei, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O verdadeiro discípulo de Cristo gasta tempo com Ele, ama a Jesus acima de tudo e ama a igreja de Cristo incondicionalmente. 4. Hoje eu vou ultrapassar meu tempo um pouquinho, vocês seguram as pontas aí, hein? 4. Outra característica, o próprio Senhor Jesus que disse: o discípulo de Cristo obedece a Jesus continuamente. Escreve aí, continuamente. Tem gente que obedece uma vez, tem gente que obedece naquilo que gosta, tem gente que obedece naquilo que acha, naquilo que supõe a sua cabeça. O discípulo obedece o seu Senhor, quando faz sentido, quando não faz sentido, quando é bom e quando é desagradável, quando dói, quando nos vai fazer chorar, quando vai nos fazer passar vergonha ou não. O discípulo obedece o seu Senhor. Quem obedece seletivamente não é discípulo de Cristo, é discípulo de si mesmo, porque faz as escolhas aleatórias, independente do que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz: Manuel, você pecou contra o seu irmão, vai falar com ele, eu digo assim, esse irmão não merece, eu não falo com ele, eu não sou o discípulo de Jesus, eu sou o discípulo de mim mesmo. Obedece a Jesus todo o tempo, continuamente. Veja o que diz João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele, para os que creram nele. Então Jesus disse para aqueles que creram nele: ouçam, irmãos, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ora, se a gente olhar para esse versículo, eu vou pedir o pessoal para deixar aqui só um pouquinho, isso é tão fácil da gente entender só olhando para a vida. Quando você enamorou dessa pessoa que está aí, sua esposa hoje ou seu marido hoje, lá no início você fez, sei lá o que você fez, em pensar, porque a mente vai muito rápido, não, eu falo que não devo. Você fez alguma coisa para falar, eu vou ganhar essa pessoa. Aí ganhou. E daí parou de fazer tudo. Todos nós conseguimos ser bons, um pouquinho. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele me contando algumas histórias da vida dele, eu disse para ele: Senhor, deixa eu te dar um ensinamento.
Não interessa, queridos, como é que você começa na vida. O que interessa é como você vai terminar. Eu não sei se vocês leem a matéria manchete de outros países, mas o rei Juan Carlos da Espanha se autoexilou agora na segunda-feira passada. E o pastor, o que eu tenho que ver do rei? Não, olha a manchete do jornal. Esse foi o rei que ajudou a fazer a transição de um ditador espanhol para uma Espanha democrática, embora continue com a monarquia, mas uma Espanha democrática. Um homem que foi visto como um orientador político, social, de altíssimo valor para aquele país, amado pelos espanhóis. Com 80 e tantos anos de idade, não vou me arriscar a dizer o tanto que eu posso esquecer aqui, ele faz um autoexílio por causa da vergonha de estar envolvido em escândalos financeiros, como é que fala? Bribery, propina, de coisas assim. O que adianta ter começado tão bem? O que adianta você ter começado na igreja com fervor? O que adianta você bater no peito? Porque tem gente que fala assim, eu fundei um grupo de jovens, quando? Não, quando eu tinha 20, hoje você tem quantos, by the way? 56, ok, lá atrás, pré-histórico, quase, olha, eu já cantei em coral, quando? Quando eu era rapaz, hoje você está vendo. O que adianta você ter começado bem, se hoje a sua fé, se hoje a sua caminhada com Jesus, ela é apática, ela é fria, ela é distante? Não importa como você começa, o que importa é como você termina. O que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate. O que ele fez? Ele lutou, ele persistiu, ele manteve a fé. A gente não obedece Jesus só lá atrás, quando nós estávamos começando na caminhada cristã. A gente obedece em todo o tempo. É obedecer Jesus continuamente, inclusive hoje. Quando Jesus, porque irmãos, falar com Deus é uma coisa interessante. Eu posso estar falando com vocês e com Deus ao mesmo tempo, porque eu estou pregando e pedindo aqui na minha cabeça, Jesus, vai no coração desse aí que está dormindo, esse que está dormindo, que encostou a cabeça até para não pender. Vai nesse que está desatento. Jesus vai lá e fala. O dormir não é verdade, viu gente? O desatento eu não sei não. Vai lá Jesus. E lembra essa pessoa que a obediência continua, que nós não envelhecemos biologicamente só, a gente amadurece. E a maturidade cristã vem pelo obedecer a Jesus. Se você obedeceu e não obedece, você não é um discípulo de Jesus. Obedeça hoje o que Ele manda você fazer. Eu não sei o que Ele quer. Sabe, porque Ele não nos deixa só, tem um Espírito Santo que fala conosco. Mas mesmo assim, pastor, eu não estou sabendo ainda. Não, eu vou te dar uma fórmula. Separe um momento todo dia e comece a orar. E abra a Bíblia e leia 1, 2, 3, 4 capítulos, o que você quiser. De repente, querido, você vai começar a perceber. Mas sabe uma outra coisa? 6 itens você vai saber, você vai sair dessa igreja hoje sabendo. Porque Deus me trouxe aqui para falar com você. Então o discípulo de Cristo obedece continuamente. Quinto, penúltimo então já, para alívio de vocês. O discípulo de Jesus, segundo o próprio Senhor Jesus, ele serve de forma altruísta. Tenho que aprender a servir os outros se realmente eu sou um discípulo de Cristo. Não existe religioso, existe crente, no sentido do termo só da palavra. Existe frequentador de igreja. Não existe discípulo de Cristo que não sirva os outros. Não existe. Por isso que aqui na New Life a minha luta é o seguinte: existe um paradigma chamado princípio de Pareto, que se chama 80-20. É um princípio da matemática que foi aplicado a várias áreas do desenvolvimento socioeconômico, e inclusive nas igrejas eles determinam que 20% da igreja serve enquanto arrasta 80%,
Aliás, o que Pareto diz é que quase todas as áreas da nossa vida caem nesse princípio de 80-20. Por exemplo, a mulher, você só usa, pode olhar, você usa 20% das roupas que você tem. Mais. Tem gente que chega a dizer assim, eu só gosto desse sapato. Mas você tem 30 pares. Por que você não tem só o que você gosta, então? Entende? Alguma coisa assim. Aqui na New Life, e por isso mensagens como essa, meu desejo é reverter. É ser 80 servindo, arrastando 20, porque esse sempre vai ter. Irmãos, o discípulo de Jesus, ele não é discípulo. Mas pastor, eu sirvo a Deus. Onde? Não, porque às vezes você vai me ensinar algo aqui nessa manhã. Você de casa, escreva aí no comentário, como é que você serve a Deus? Como é que você veste roupa em Deus? Você dá comida para Deus? Você visita Deus quando Ele está triste, quando Ele está com uma febre, uma doença qualquer? Como é que você serve a Deus? Só existe servir a Deus servindo os outros, irmãos. O Senhor Jesus diz, quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu tive sede, quando eu tive fome, quando eu estive preso, vocês me visitaram. E alguém perguntou, quando nós fizemos estas coisas? Qual foi a resposta de Jesus? Quando vocês fizeram para uma dessas pessoas, vocês fizeram para mim. Vocês fizeram para mim. O discípulo de Cristo serve os outros. Olha o que Jesus disse. Marcos 9:35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Vou encurtar por causa do nosso tempo, queridos. Aliás, eu vou te falar uma frase. Se você não serve, o resto você completa, reticências. Como é que eu posso servir, pastor? Vá para um pequeno grupo, procure um ministério na igreja, sirva seu vizinho, sirva um asilo, sirva um lugar que precisa, qualquer, o discípulo de Cristo serve. E por último, o Senhor Jesus mesmo disse isso, os seus discípulos compartilham Jesus com outros. Compartilham Jesus com outros. A pergunta está aí na sua cabeça, será que eu sou um discípulo de Cristo? E se você já era, pelo menos eu acho que eu estou levando você a repensar algumas coisas, né? O compartilha Jesus com o outro. A função do discípulo é aprender. Jesus chamou homens para aprender e para depois se tornarem apóstolos, os que ensinam. A função do discípulo é aprender. Eu fui discípulo de alguém que me ensinou a montar mesas como essa aqui. Um dia eu vou me tornar um supervisor, vem alguém e eu vou discipular, ensinando a montar a mesa com a mesma qualidade, com a mesma precisão. O discípulo compartilha Jesus com os outros. Mateus 4,19. Venham comigo, Jesus chamando os seus discípulos, e eu farei de vocês pescadores de gente. Vocês não vão mais pescar peixe, agora vocês vão pescar gente. O discípulo de Cristo, irmãos, uma curiosidade para você, todas as religiões, grandes religiões, todas as grandes religiões, vou citar hinduísmo, budismo, islamismo e o judaísmo, 4 religiões para vocês, todas elas, a pessoa para se tornar mais, entre aspas, santo, mais alto naquela religião, é o que mais se afasta das pessoas. Quanto mais distante, mais santidade. Quanto mais retirado, mais iluminação. Vocês sabiam que o cristianismo é a única das grandes religiões que aquele que é mais perto de Deus é o que está mais perto das pessoas? Por isso que Jesus diz, coloca a toalha e vá servir, porque eu não vim para ser servido, mas para servir. O discípulo imita o seu Senhor. Como que você pode ser discípulo daquele que veio para servir e você não serve? Sexto, compartilhar Jesus com os outros, né? Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Como que eu compartilho? Maneira simples. Primeiro, testemunho, a forma que você vive. A forma que você vive. Cala a boca um pouquinho e mostra a sua vida para os outros. Deixa as pessoas verem o seu trabalho, deixa as pessoas verem a sua palavra.
Deixa as pessoas verem como é que você trata os outros. Deixa as pessoas verem como é que você se arrepende quando você erra. Ao invés de se desculpar, ao invés de jogar as coisas para cima dos outros, você aparece de gente, errei, dá para me perdoar? Deixa as pessoas verem testemunho, deixa as pessoas irem na sua casa, deixa as pessoas participarem de um get together seu, uma festa, deixa as pessoas estarem onde você está, deixa as pessoas estarem e naquele momento se pergunte: eu estou compartilhando Jesus? Testemunho. Segundo, palavras, porque tem gente que pula, vai para as palavras, mas não mostra, ninguém está ouvindo o que você fala de forma tão forte quanto vem o que você faz. Fale de Jesus, compartilhe Jesus, pegue alguém para você disciplinar. O discípulo de Cristo discipula outros, o verdadeiro discípulo de Jesus. Será que você é discípulo de Jesus? E o próprio Jesus disse, Mateus 28, e eu estou terminando, 19, 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, vão e façam, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vocês me ouviram? Foi o primeiro desafio. Ouviram? Não respondam a segunda. Pensou na pergunta que eu fiz, se vocês são discípulos de Jesus? Então agora eu queria que a gente encerrasse quase 1 hora de pregação, 53 minutos. Passei meu tempo aqui muito, mas eu sabia que ia ser assim hoje. Eu não posso terminar sem te fazer um desafio. Por quê? Porque Jesus disse, siga-me. Ele passou na coletoria e falou, siga-me. O cara podia ter falado, não vou seguir não, senhor. Pode ir, continua seu caminho. Ele passou na praia, e ele passa nas praias da nossa vida hoje, ele passa nas coletorias da nossa vida, ele passa debaixo das árvores da nossa vida, onde ele encontrou alguns dos seus discípulos, e ele diz, vem. Eu queria convidar você para ficar de pé comigo, e eu não vou pedir para você vir à frente, nós nem podemos fazer isso, mas eu queria fazer um convite a você. E você pode responder no seu coração, você não precisa dar sinal para mim, você não precisa fazer nada, mas é a voz de Jesus no seu coração. Jesus hoje está chamando, vem, siga-me. Querido, se você não estava seguindo, volte a seguir. Se você já tinha abandonado atrás, volta, é agora, é nessa manhã, Jesus está passando e está chamando você. A palavra dele é para nos ensinar, para a gente voltar para ele. Feche os seus olhos e ouça a pergunta de Jesus, o chamado. Quem quiser me seguir, ou quem quiser me servir, siga-me. Venha após mim, venha comigo. Jesus está te chamando nessa manhã, você em casa. Discípulos, o mundo precisa ver discípulos de Jesus, menos religiosos e mais discípulos de Jesus. Pai querido, nós encerramos esse tempo nosso aqui em torno da Tua palavra, de aprendizado, de celebração, de adoração, com tanta gratidão a Deus, porque o Senhor nos visitou aqui nesse lugar. Tua voz foi ouvida de diferentes maneiras, Senhor, e nós te damos graça, porque o Senhor ainda nos chama. Deus, obrigado, porque nessa manhã o Senhor está desafiando pessoas aqui a serem discípulos de Cristo, discípulos de Jesus de Nazaré. E eu creio no meu coração que o Teu Espírito vai chamar e que muitos irão responder, eu vou, Senhor. E vão deixar os barcos, e vão deixar a coletoria, e vão se levantar debaixo daquela árvore, e vão andar com Jesus de Nazaré. Deus, e o Senhor vai transformar a New Life Church num lugar de discípulos de Jesus, discípulos de Cristo, para a Tua honra, para a Tua glória, maturidade, crescimento, ó Deus, compartilhar a fé, viver de maneira que honra e que glorifica o nome do Senhor. Pai, aquilo que eu não falei corretamente, aquilo que eu não pude falar, aquilo que o tempo, qualquer coisa, Senhor, Espírito de Deus, põe no coração de cada pessoa aqui e aqueles que estão conosco pela internet, na transmissão, alcance essas pessoas para a honra e para a glória do nome do Senhor, ó Deus. Respostas, eu vou te seguir, Jesus, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Teu nome seja glorificado, que
Que essas pessoas sejam abençoadas do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que elas vivam em Cristo e que Cristo vivam nelas. Que as nossas casas, que as nossas amizades, os nossos trabalhos e a nossa igreja perceba a mudança em cada um daqueles que são discípulos de Jesus na New Life Church. Nós oramos para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, eu estendo a minha mão sobre vocês em nome de Jesus e os abençoo com a bênção que vem do Senhor, para que Ele nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto sobre nós, nos dê a paz que excede todo entendimento e que guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus, para a honra e para a glória dEle. Amém, amém.